Então tá, nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, né? Semana passada a gente falou sobre a liberdade, né? E demos uma introdução nesse assunto. Agora a gente já vai dar continuidade. Vamos falar sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade. E o livre-arbítrio e a fatalidade, tá? É uma continuação. Senta aqui para você não fazer assim, ó, vou ficar te vendo. Olha, a fatalidade. Vamos começar pela fatalidade, tá? A fatalidade é uma escolha que o espírito desencarnado institui para si no plano espiritual. Então é o seguinte, no plano espiritual, o espírito vai fazer um combinado, tá? Com os mentores deles, com os responsáveis pela reencarnação dele, vai fazer um combinado de acordo com o que ele necessita de aprendizado na vida que ele vai começar, né? Então, essa espiritualidade vai fazer alguns determinismos que ele vai ter que passar, né? Como a gente falou na outra aula, que Jesus, a partitura é de Deus, né? Mas as notas é a gente que vai colocando na música. É por aí, tá? Então, ele tem alguns pontos que ele vai precisar passar. Uma espécie de destino. Por exemplo, umas coisas mais sérias que ele tem que passar, uma doença, ou um tipo de tendência de profissão, tal, entendeu? Aquilo ali são determinismos, que é uma espécie de destino. Sua própria consciência o coloca nessa posição em relação às provas físicas. Então, não é uma ordem aleatória de Deus ou da espiritualidade superior, entendeu? É uma coisa da própria consciência dele, da própria necessidade de aprendizado dele, diante das faltas cometidas nas vidas anteriores, tá? Então, ele mesmo vê que necessita de passar por aquelas provas, tá? Então, ele vai escolher. Ele pode também falar assim, não, eu não vou dar conta de viver isso. Eu não vou dar conta de viver isso. Vamos deixar isso para a próxima. Me dá uma carga mais leve nessa reencarnação. Por exemplo, ele tem um inimigo terrível. E aí eles vai colocar o inimigo como filho dele, como irmão dele. Ele fala assim, não, eu ainda não suporto isso. Entendeu? Vamos deixar mais para frente. Deixa ele ser um parente longe, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo. Então, a pessoa, ela escolhe. Então, você pode ter certeza, o que você está vivendo hoje, você escolheu. Tá? Com relação às tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio. Então, ele vem com um determinismo, né? Com esse planejamento. Mas ele pode passar por tentações terríveis durante a vida que vai desviar ele desse caminho. Ele é livre, entendeu? Então, é de responsabilidade dele resistir a certas tentações. Por exemplo, ele está destinado a um caminho lá, tá? Aí, no meio do caminho, ele começa a beber. Cachaça. Ele tinha que se reconciliar com um irmão, por exemplo, tá? Um irmão que foi um inimigo dele em outra vida. Mas os dois irmãos começam um vício com bebida. E aí, isso traz à tona aquele ódio, né? Porque a bebida te deixa sem filtros, não é? A bebida não tira filtro da pessoa. Então, aflora aquele ódio. E aí, isso vai piorando, e quanto mais ele não dá conta de resistir a essa tentação da bebida,
e não dá conta de a mínima conciliação com o irmão, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, em vez de melhorar, eles vão piorar a situação. Entendeu? E como que seria aí mudar o curso positivamente? Isso é mudar o curso negativamente, esse exemplo que eu dei, né? Mas pode mudar positivamente. Ele pode ter uma reencarnação brilhante e além do proposto na vida dele. Ele pode ter uma lucidez tão grande e fazer muito mais do que foi planejado. Por exemplo, a pessoa pode passar por uma doença, um câncer, que pode deixar ela revoltada, pode deixar ela chateada. Ou então, só passar por aquilo de uma forma corriqueira. Ou aquela doença pode te levar a um outro patamar de consciência e fazer você ser outra pessoa e vir a ser muito melhor do que o esperado naquela reencarnação. Pode te despertar para um trabalho do bem, pode te despertar para uma outra etapa, uma outra consciência, um outro nível de consciência, entendeu? Então você vai fazer um trabalho muito melhor, uma reencarnação muito melhor do que o esperado. Então é o livre-arbítrio que mudou o curso positivamente, entendeu? Agora vamos falar o que é predestinação. O que vocês acham? A predestinação baseia-se na sabedoria divina, a bem-aventurança celeste. O que é isso? Qual que é a predestinação do ser humano? O que Deus quer do ser humano? O ser humano está predestinado a ser um ser celeste, a ser um ser puro, tá? Então, isso é uma predestinação, isso aí já está determinado por Deus. Isso aí não tem jeito da gente sair fora. A gente vai chegar lá. Podemos demorar mais ou menos, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos ser seres puros. Nós vamos nos conectar novamente com o divino. Entendeu? Chegar lá nos mundos, né, superiores. A gente vai chegar lá. Isso é uma predestinação, é uma coisa que não tem jeito de mudar, tá? E outra coisa, não existe regressão na evolução, entendeu? Não existe regressão. Você pode estacionar, tá? Você pode moralmente danificar sua mente, por exemplo, sabe? Se, por exemplo, o exemplo que eu dei do alcoolismo, entendeu? Ele nasceu e viveu uma certa época da vida sem isso. E depois ele descambou para o alcoolismo, não é? No caso dos dois irmãos que modificaram negativamente... Fala mais alto. No caso dos dois irmãos, eles se modificaram negativamente no curso da vida deles, não há essa regressão? O que acontece com eles? Não, eles ficaram estacionados. Eles não deveriam melhorar? Eles não melhoraram. Eles meio que estacionaram. Mas moralmente, não foi negativo. Deixa eu explicar. Moralmente, essa parte do alcoolismo detonou um pouco a mente dele. Mas, não, pode ser fisicamente, mas moralmente ele ainda é aquela pessoa. Então, fisicamente, detonou a cabeça dele a bebida. Mas moralmente ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não evoluiu. Mas assim, mesmo que seja uma evolução, uma vida, quer dizer, tão perturbada, alguma coisinha ele aprendeu. Alguma semente foi plantada. Nunca existiu uma vida inútil. Por mais que você fala que vida inútil dessa pessoa, entendeu? Alguma coisinha ela está aprendendo.
algum amor ele recebeu da mãe, que fez ele ser um pouquinho melhor, entendeu? Se você olhar para trás, de repente em outra vida, ele era bem mais comprometido. Com certeza era, entendeu? Então, algum amor que ele recebeu da mãe, do irmão, algum aprendizado, por exemplo, da tecnologia de hoje, alguma melhor ele teve. Nenhuma vida é inútil, tá? A gente vê por exemplo, eu trabalhei 36 anos com deficiente mental. Então, às vezes, a gente via aquela pessoa assim, falava assim, nossa, mãe, que vida difícil, né? Mas era essa vida das pessoas, por exemplo, com uma deficiência bem grave, ela é como se fosse um descanso, um intervalo, que às vezes a pessoa passou por tanta coisa que ela precisa aprender a receber amor. Às vezes a pessoa não sabe receber amor, então ela veio naquela condição, entendeu? Bem limitada, para ela receber amor, para ela ser amada. A pessoa não conseguia ser amada. Então, nesse momento, por exemplo, um Dowzinho, pode ser terrível que for, todo mundo gosta de um Dowzinho, não é? Eu já tive cada Dowzinho terrível, mas eu gostava tanto deles, sabe? Então, a pessoa, esse amor que ele está recebendo, já vai fazer uma transformação nele. Ele vai aprender alguma coisa. Porque tem alguns que são bem, assim, espertos, né? Aprendem muita coisa e tudo, mas agora tem alguns que são bem limitados. Mas essa vida ainda vale a pena. Além de estar espiando algum mal, alguma coisa de outra vida, tá? Então, a fatalidade é um produto do livre-arbítrio, entendeu? Que a gente falou a fatalidade do outro slide. Se você tem um livre-arbítrio, né? Então, a fatalidade não é aquilo que você escolhe quando você está desencarnado. Então, é um produto que você tem a liberdade de fazer essas escolhas. Entendeu? Você vai estar lá junto com a espiritualidade, escolhendo qual caminho você vai trilhar, escolhendo quais os passos que você vai dar conta de viver na outra encarnação. As escolhas do plano espiritual são flexíveis, podem ser replanejadas, tá? Mesmo depois que a pessoa está aqui, dependendo da situação, os espíritos são responsáveis, tá? Podem dar um outro direcionamento, tá? Porque existem também, gente, em casos muito extremos, as reencarnações compulsórias. São aqueles bichos bravos mesmo, sabe? Que não quer vir pagar nada, porque tem muito débito, muita dívida, né? Não quer vir, tá? Formam aquelas gangues lá no plano espiritual para poder bagunçar o planeta, não quer vir reencarnar de jeito nenhum, né? E aí o planeta agora está passando por um momento nós somos planeta de prova e expiação. Nós estamos num momento transitório, passando para planeta de regeneração. Então, esses espíritos que estão há muito tempo lá, sem querer reencarnar, porque sabem que vão passar por situações difíceis, eles estão sendo obrigados a reencarnar para ter a última oportunidade de melhora. Porque se nesse momento que o planeta está vivendo, eles não conseguirem acompanhar a sintonia energeticamente, a mudança do planeta, que vai melhorar, o planeta nós já estudamos aqui, né? Também. Planeta, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, depois mundos felizes e depois mundos ditosos, né? Então, nós estamos passando de prova e expiação para regeneração. Então, a energia do planeta está mudando. Você está vendo, está muita coisa acontecendo. A energia do planeta está mudando.
as pessoas, os espíritos que não conseguirem acompanhar a evolução do planeta, naturalmente, por sintonia, eles, quando desencarnarem, vão ser levados para outro planeta que está na sintonia que eles estão vivendo. Um planeta menos evoluído, que vai estar na época das cavernas, por exemplo. Eles vão reencarnar lá. Eles vão estar um pouquinho melhores do que os seres que estão lá e vão alavancar esse planeta, entendeu? Isso é um processo natural, tá? Não é ninguém que vai levar, não. Naturalmente, eles vão ser conduzidos. A fatalidade, faltou um D, existe quanto ao momento em que se nasce e morre, tá? Então, isso é uma fatalidade. Isso é determinado por Deus. O momento que você vai nascer, tá? Que é feito um planejamento, em que época do tempo, se é daqui 10 anos, se é daqui 20, se é amanhã, em que época, em que condições, filho de quem, em que país, em que cidade, em que situação, se é pobre, se é rico, entendeu? Isso é Deus que define. Esse primeiro determinismo é Deus. E a hora da sua morte também é Deus, tá? Mas nem por isso a gente pode viver loucamente, né? Na vida louca. A gente tem que se proteger e se cuidar. E isso também já é um instinto natural da pessoa, né? Se cuidar e proteger a própria vida. E o suicídio, porque o suicídio é uma transgressão, tá? E não é o suicida apenas aquela pessoa que dá um tiro na cabeça, tá? Muitas mortes decorrentes de vida desregrada, tá? De vidas de droga. A pessoa não se mata com uma arma, mas ela se mata de outra forma. E isso também é considerado um suicídio. É uma transgressão grave, tá? Diante das leis de Deus. Aqui eu trouxe alguns pensamentos sobre o livre-arbítrio, gente. Pensamento de Sócrates. Uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos. É que nós nos tornamos melhores e cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida. Tá? Então, o Sócrates aconselha que a gente sim, tem que sempre estar buscando a verdade e buscando ser melhor, que é do nosso livre-arbítrio isso, mas a gente pode não fazer, pode ser nossa escolha. Não, eu não quero buscar nada, entendeu? Não quero buscar verdade nenhuma. Você tem direito, né, de continuar na ignorância, mas ele aconselha isso, que é bom a gente estar buscando as verdades, estar buscando conhecimento, estar buscando ser pessoas melhores. Emmanuel fala, não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. Tá? Então, o destino de todo ser humano é o quê? É o bem. Tá? E é por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial do caminho. É por isso que nós temos dentro de nós, dentro do nosso ser, a gente já estudou também, né? A consciência, que é essa essência divina que tem dentro de cada um de nós e que nos faz saber, ter consciência o que é bom e o que não é bom. Para nós e para as outras pessoas. Entendeu? Por mais ignorante que a pessoa seja, a pessoa tem noção o que é certo e o que é errado, né? Mas aquela pessoa que é tão ignorante e que não tem muita, porque tem gente que não tem tanta noção, né? É bem limitado. Aquele ali não vai ser cobrado o tanto que vai ser cobrado a quem tem mais lucidez, tá? Então, muito vai ser cobrado
a quem muito for dado, né? O Allan Kardec diz: o ser que tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio seríamos máquinas. Então, a gente tem liberdade de pensar, mas também a gente tem que agir, né? Deus espera de nós, o universo espera de nós atitudes, ação em direção ao progresso, atitudes com relação ao nosso semelhante. Deus espera de nós uma evolução, tá? E sem o livre-arbítrio, a gente seria marionetes, né, gente? Ia ter um Deus lá determinando tudo que ia ser feito. E para quê? Qual o objetivo disso? Né? Além disso, eu fico pensando, qual o objetivo de Deus ter nos criado? Eu penso muito isso. Por que Deus nos criou? Ele espera de nós que a gente seja espíritos puros. Para quê? Essa resposta eu não tive. Ainda não consegui. Mas eu penso muito nisso. Vamos pensar junto, quem sabe a gente descobre, né? Agora vamos raciocinar de outra forma. A dor iguala a todos. Não é verdade, gente? Quem tem um cálculo renal pode ser judeu, chinês, espírita, católico, muçulmano. Não é verdade? Cálculo renal dói em todo mundo igual. Então, quando você vê uma pessoa muito prepotente, você imagina ela com cálculo renal, você se sente igual. Entendeu? Isso é uma forma, uma maneira da gente não se sentir menor que ninguém e nem melhor que ninguém. Entendeu? Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, diante dos olhos do Pai, nós somos todos iguais. Cada um vivendo o seu caminho. Tá? Cada um trilhando o seu caminho, né? Mas só eu sinto a minha dor, não é? Então, se você der um soco na pessoa, você não vai sentir nada, mas a pessoa vai, não é verdade? E aí, o que a reencarnação faz? Olha lá, a reencarnação inverte os papéis, não é isso? Então, o soco que você deu em uma reencarnação, estou dando exemplo, tá, gente? O soco é bem exemplo, bem assim. Você vai receber ele na próxima, tá? Isso é que é a expiação, tá? Então, hoje você bate, amanhã você apanha. Então, eu vou, anotei aqui para me contar a história do Quincas. Quincas era um amigo do Chico Xavier, né? Ele morava lá na cidade do Chico e um dia, ele era contador. Um dia ele chegou no escritório dele e entraram ladrões lá, acho que uns 2 ou 3 ladrões, roubaram tudo de valor que tinha. Tudo de valor, imagina. Além de roubar, os caras foram e quebraram tudo. Quebraram o escritório todinho. Tipo assim, vamos roubar tudo? Vamos quebrar também? Roubar é pouco, vamos quebrar também? Quebraram o escritório todo. O cara ficou muito chateado, muito chateado. Aí, no dia seguinte, teve a reunião lá na casa do Chico Xavier, né?
Aí ele ficou lá esperando, tal. O Chico viu que ele estava muito chateado. Falou, o que foi, Quincas? Ele falou assim, não acredita. Entraram no meu escritório, roubaram tudo que tinha de valor e quebraram tudo. Chico olhou para ele, deu um abraço nele, fez um carinho, deu um afago, um aconchego, né? Com o tempo calado, pensando. E aí ele falou essa frase aí. É tão bom devolver, né? O que foi? Ele já fez isso. Ele já... Ele, em outra vida, fez alguém passar por uma situação dessa. Então, agora, coquites. Então, assim, a pimenta no olho do outro é tranquilo, não é? Mas a hora que a pimenta está no seu olho, a pessoa dói, a pessoa sofre, né? Então, é tão bom devolver. Aí ele entendeu e se conformou, né? Então, nós vamos ver no Código Penal da Vida Futura, que é o... Eu não vou ler não, viu gente? É enorme. No livro Céu e Inferno, fala desse processo, tá? Esse processo que é um processo educativo, que tem 3 elementos. O arrependimento, a reparação e a expiação. Vai falar, poxa, eu já arrependi, já reparei, e eu ainda tenho que expiar? Né? O arrependimento é se arrepender de coração, tá? Arrepender de ter matado o outro. Vamos fazer outro exemplo sem ser matar. Arrependia de ter quebrado a xícara do outro, tá? Reparação. Reparação, ou eu fui lá e colei, ou eu dei para ele uma xícara nova, né? Agora, a expiação é assumir o lugar do outro. Entendeu? É ficar numa posição que a minha xícara vai ser quebrada. Tá? Então, gente, são esses 3 processos que está no Código Penal da Vida Futura. Você vai ter que passar por esses 3 processos. Agora, o melhor é a gente não ter nada para nas costas, né? É melhor a gente não estar com nenhum peso nas costas. Então, aí tem esse exemplo também de Jesus, que no capítulo de Mateus, capítulo 26, versículo 47 a 52, que foi quando o Judas beijou Jesus, e aí os soldados todos vieram, né, em cima de Jesus para prender. Aí o Lucas, o que o Lucas fez? Tirou a espada e foi lá e cortou a orelha do soldado. Entendeu? Aí o Jesus falou com ele, embanha a sua espada, porque quem for ferir de espada, pela espada será ferido. É mais ou menos essas palavras, tá, gente? Eu não sei repetir igualzinho, não. Jesus foi lá, pegou a orelha do cara, estava lá na terra, né? Deu uma limpadinha, passou o cuspe e colou a orelha. Curou a orelha do soldado. E, nesse momento, ele falou com o Lucas, você acabou de perder sua orelha. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa com ele, né? Em algum momento, que ele também vai perder a orelha. É uma forma de mostrar isso. Mas qual é a diferença dessa situação para olho por olho e dente por dente? Qual que é a diferença? O que vocês acham? Essa situação da orelha e a lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. O que vocês acham? Olho por olho, dente por dente, a gente cita vingança. É uma vingança, né? Agora... A outra acho que se colocar no lugar do outro. Hã? Eu acho que a outra tem mais a ver em se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Agora, o Lucas, que cortou... Oi, pode falar? A expiação é exatamente que você fez uma pessoa sofrer, ou é algo parecido, alguma coisa de Deus. É exatamente a mesma coisa, não?
pode ser alguma coisa parecida. Pode colocar em outra situação que você vai sentir o que a outra sentiu. O negócio é o sentimento. Não exatamente a mesma coisa. Entendeu? Porque às vezes até o mundo é outro. Às vezes não tem nem aquele instrumento daquela época. Entendeu? Você vai sentir a mesma dor. Tá? Mas Jesus também traz uma outra lei, que é a lei do amor. O que ele disse? O amor pode cobrir uma multidão de pecados, né? Através de um trabalho de amor, que a gente já falou também, você pode passar essa situação de outra forma, entendeu? Vivendo de outra forma. Você abraça aquela pessoa que você fez alguma coisa, por exemplo, um filho que você matou. Em outra vida ele nasce como filho, tá? Você pode até no começo sentir uma rejeição natural por aquela criança que você não sabe de onde que vem, né? Mas você supera ele e abraça aquela pessoa e faz tudo e desenvolve dentro de você um amor, entendeu? Você está pagando de outra forma, tá? Então, a gente tem que pensar antes de agir. Você gostaria de receber essa atitude? Então, cada coisa que você for fazer, cada atitude que você for tomar, você tem que pensar. A gente tem que analisar. Gostaria de receber isso? Sim? Então, beleza. Isso vai ser bom para mim? Então, eu posso fazer para o outro. Tá? Fazer o tempo todo o melhor ao seu alcance. Isso é Confúcio que veio com essa ideia muito antes de Jesus. Entendeu? Então, que a gente tem o tempo todo ser o melhor. Fazer o melhor que tiver ao meu alcance. Então, assim, se no nosso planeta... Não, antes de falar isso, eu falar assim, Confúcio veio com essa ideia, né? Mas Jesus veio com aquela outra ideia, né? De amor e de perdão, tá? Então, se todos tivessem empatia o tempo todo pelo outro, se todo mundo, por exemplo, você está chateada, aí eu chego e falo assim, você está chateada? Vem cá, deixa eu conversar, dá um abraço, dá um dengo, né? Mas não só dar um dengo, dá seu melhor dengo para aquela pessoa, entendeu? Dá o que você tiver de melhor para aquela pessoa. Se todo mundo do planeta vivesse assim, a gente estaria no mundo regenerado ou, quem sabe, no mundo ditoso, né? O mundo não seria muito melhor se todas as pessoas vivessem assim? Entendeu? Então, a gente já tem que começar a expandir essa energia, esse sentimento, essa percepção, né? Então, viver bem não é só viver bem, você ter uma vida boa, é viver o bem, buscar o bem, ser uma pessoa boa, tá? Por exemplo, eu escrevi covarde para me lembrar. Aquele cara que matou o Gandhi, pode falar. Não, pode falar, porque o meu é uma pergunta. Ele era cristão, não era? Cara, ele era cristão. Entendeu? Mas ele era um bom cristão? Não, ele foi defender as ideias lá que ele achava, ele era cristão. Não, mas não quer dizer que a pessoa é cristã, é espírita, é evangélico, é testemunho de Jeová, que ele é um bom religioso. Entendeu? Então você tem que viver o bem. Então o cara foi um covarde. Ele chegou lá e matou o Gandhi. E muitos outros fizeram coisas assim pela religião, né? Então, qual que é o objetivo do espiritismo? Pode falar, o que você ia falar? Eu queria fazer uma pergunta. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu só tenho medo de perguntar sobre isso. Pode perguntar. Por exemplo, alguém foi muito ruim com você, tipo assim, gritou com você, te humilhou, te ofendeu.
te fez ir embora pra cá chorando, a ponto de você falar assim, nossa, vontade de desistir de tudo. Porque eu fui tão humilhada hoje, um exemplo. E aí você tem que perdoar aquela pessoa. E aí eu queria saber se eu tenho que chegar pra pessoa e falar assim, eu estou te perdoando, ou se tem outras formas, por exemplo, de oração, de... Porque assim, às vezes é difícil você chegar pra uma pessoa que te machucou muito e abraçar ela e falar assim, nossa, eu te perdoo, é difícil. Eu falo por você passar por uma situação assim. E aí, pra mim, é difícil chegar pra pessoa, abraçar ela e falar, eu te perdoo. Mas eu tô tentando fazer isso em oração. Mas isso eu não sei se tem o mesmo efeito, se tem... Não sei. Olha, o sentimento não está dentro dela. O sentimento de raiva, de indignação, está dentro de você. Então, você tem que curar dentro de você esse sentimento. Então, você vai fazer prece, tá? Para essa pessoa. E na hora que você estiver fazendo a prece para essa pessoa, quem que vai ser a primeira pessoa a ser iluminada? É você. Então, essa prece que você vai estar fazendo vai estar diluindo dentro de você esse sentimento negativo. Entendeu? Você vai estar sempre iluminado. Você não tem que chegar para a pessoa e pedir perdão. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não vai nem entender. Ela nem sabe que te machucou tanto, por exemplo. Entendeu? Então você tem que cuidar, nesse caso, de você, tá? Do seu sentimento. Porque quando você guarda uma raiva, quem que tá com a raiva? Que vai virar uma úlcera, que vai virar sei lá o quê, entendeu? Então esses sentimentos negativos, a gente tem que pôr para fora. Pôr para fora como? Com oração de perdão. Por exemplo, você tem, vamos supor, deixa eu só terminar. Você tem um chefe terrível. Então você vai falar assim, meu Deus, ilumina essa pessoa, muito obrigado pelo esse chefe maravilhoso que eu tenho. Você vai fazendo esse determinismo na cabeça. Quem sabe um dia a pessoa muda. Ou ela é substituída por outra. Entendeu? Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Porque tudo pode ser. Se você tem um marido difícil, por exemplo, e você não vai separar dele. Não vai, porque não tem mais jeito. Você começa a agradecer a Deus pelo marido maravilhoso que você tem. Com certeza, essa energia que sai de você vai fazer alguma diferença nele e no ambiente, que pode melhorar as coisas. Entendeu? Pode falar. Não, é que eu tenho feito muita oração, sabe? De perdão. Mas eu tenho medo, às vezes, disso não ser o suficiente, sabe? Tipo assim, se eu não for lá e abraçar a pessoa e falar perdão, não. Entendeu? Se você abraçar agora, de repente, não vai ser sincero. Entendeu? Então, vai fazendo oração e agradecendo por ele e tal, até esse sentimento diluir dentro de você e você dar um abraço naturalmente, sem esforço. Tá? Mas não é necessário. Tá? Então, o objetivo do Espiritismo é a formação de um ser do bem. Não é de bem, não, do bem. Que vive o bem. Não importa a profissão, orientação sexual, partido político, time de futebol ou religião. Nada disso interessa. Não precisa ser espírita para vir na casa de espírita e estudar e se beneficiar das orações, de tudo que uma casa espírita nos traz. Entendeu? A gente não precisa de rótulos, tá? Antigamente, a minha mãe tinha vergonha de dizer que ela era espírita. Há uns 60 anos atrás. Por quê? O pessoal achava que era macumbeiro, que fazia trabalho de macumba, né? Então, ninguém entendia o que era espiritismo. Então, as pessoas tinham vergonha. Hoje, eu acho que as pessoas já têm orgulho de dizer que é espírita, né? Mas você não precisa ser espírita para ir visitar a casa espírita. Como eu não preciso ser católica para ir numa igreja, para ir numa igreja evangélica, entendeu? A gente tem que parar com essa separação, sabe? Nós somos seres cósmicos, sabe? Nós somos seres do universo. A gente não tem que ter essa... eu sou
brasileiro, então eu sou contra a Argentina. Eu sou, lógico que a gente tem os times de futebol que torce, curte e tal, mas a gente, esse exagero de coisas segrega demais, sabe? E a gente tem que se unir, tá? Aí eu escrevi a história do marido aí, que o Chico, outra história do Chico, né? Ele falou que chegou uma mulher lá, que queria conversar com ele, que estava um problema gravíssimo. O que era? Ah, meu marido. Ela falou, não, nem vem, né? Aí ele falou, meu marido é maravilhoso, é um pai maravilhoso, um profissional maravilhoso, é uma pessoa ótima, tudo de bom, tá tudo em casa, eu nem trabalho, e tarará e tal, né? Ela falou assim, mas ele só tem um problema. Aí o Chico pensou assim, não, viciado em cocaína. Aí, qual que é o problema, meu filho? Ele não é espírita. Aí o Chico, o que você acha que o Chico falou? Falou isso. Então, ele não precisa do espiritismo. Uma pessoa, ela já é tudo de bom. Ela não precisa do espiritismo. Quem precisa do espiritismo era ela, né? Que não tinha compreendido isso. Tá? Que a pessoa não precisa ser espírita para ser boa. Tá? A gente está aqui porque a gente quer ser melhor. Mas você não é obrigado. Tem pessoas que já são pessoas, às vezes, ateu. A pessoa é ateu. É uma pessoa maravilhosa, faz o bem para todo mundo. Entendeu? E não segue uma religião. Tá? Eu adoro ser espírita, sempre fui espírita, adoro estar buscando dentro da doutrina cada dia mais, entendeu? Mas a gente tem que ser livre, tá? E buscar pela própria liberdade nossa, porque assim as coisas internalizam mais fácil dentro da gente. Com esse marido, se ele fosse obrigado a ir lá, ele não ia adiantar nada, entendeu? A gente tem que ser livre de vir, sabe? Aprender, estar aqui junto, né? Alimentando a nossa fogueira. Já falei, quando a gente tá todo mundo junto, cada um é uma madeira da fogueira, né? Aí tá todo mundo junto, a fogueira tá acesa, bonita, né? Quando você tira uma madeira da fogueira e põe lá longe, a brasa esfria, né? Então a gente tem que estar aqui junto, alimentando a nossa fogueira, alimentando a nossa fé, né? Alimentando os nossos conhecimentos, deixando a nossa mente pensar, desenvolver, analisar as coisas e querendo ser cada dia melhor. Degredo. Existem pessoas hoje no planeta que parecem iguais, mas são só a casca. Por dentro são primitivas nos sentimentos e nas emoções e não acompanham a evolução do planeta, entendeu? São aquelas pessoas que, se você tirar o espírito dele e colocar num homem das cavernas, vai encaixar certinho. Ele vai estar mais adaptado aos homens da caverna do que num corpo de hoje, porque ela não acompanhou a evolução, entendeu? Então, eles não querem viver o bem, são as pessoas que não querem viver o bem. Isso aí é que é o degredo. Então, eles vão ser degradados, é isso que eu expliquei. Eles vão ser naturalmente puxados para outro planeta em outra encarnação, tá bom? Jesus veio estabelecer um novo padrão, melhor do que do Confúcio. Confúcio falou para a gente ser o bem, né? E Jesus veio estabelecer um novo padrão do ser humano, moralmente integral. É o que eu te falei. Orar e perdoar. Entendeu? Confúcio falou, fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Jesus vai além. Se alguém te bateu, ora por ele. Entendeu? Se alguém te machucou, perdoa. Tá? Pode ser dentro do seu coração. Tá? Mas manter um sentimento de ódio, de raiva, de indignação, traz doença pra gente. Tá bom?
Como sei que sou um ser humano do bem? É através da relação e interação equilibrada e rica com Deus, consigo mesmo e com o outro, tá? Vamos ver como que é isso. Em relação com Deus. Outro caso do Chico, acho que não vou conseguir fazer tudo assim. Eu estou querendo falar rápido, mas acho que eu não vou conseguir fazer tudo hoje. Porque esses exemplos são importantes para a gente internalizar, sabe? Deixa eu ver qual é esse caso do Chico. Ah, tá, lembrei. O Chico estava atendendo lá, né? Na casa espírita, atendendo e tal, e tinha uma fila enorme, enorme. As pessoas ficavam 1h30 na fila, 2 horas para conseguir chegar nele. Aí, de repente, chega uma pessoa na frente do Chico, tira uma arma e aponta para o Chico e fala: vou te matar. O Chico, com aquela calma dele, né, virou e falou assim: seja feita a vontade de Deus. Sabe o que é isso, gente? Confiança. É mais do que fé, é certeza, confiança em Deus. Tipo assim, se for para mim agora, tudo bem. Entendeu? Se Deus precisa que eu fique mais tempo aqui na Terra, se a minha missão não acabou, tudo bem. Ele vai dar um jeito. Se entrega, né? Seja feita a vontade de Deus. Então, a sua relação com Deus determina todas as outras relações, inclusive com você mesmo. Não é? Se a sua relação com Deus é uma relação íntegra, uma relação de fé, uma relação de confiança, isso vai melhorar a relação sua com todas as outras pessoas e com você mesmo. Ela estrutura todas as outras relações: amor e confiança. Fé não é acreditar, é confiar, tá? É uma relação sutil, íntima e complexa. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Pensa quando você chegar em casa, na sua relação com Deus. Sutil, íntima e complexa. Tá? Vou só dar mais um exemplo dessa relação. Francisco de Assis saiu para uma viagem com um companheiro lá do mosteiro, né? E foram fazer uma opção de coisa, viajaram, chegaram muito cansados, com fome, já estavam um dia inteiro, tinha acabado a comida, e estava nevando, um frio danado, e eles com fome custaram chegar na porta do mosteiro. Chegaram lá, você sabe que quem comanda o porteiro do lugar é uma pessoa de autoridade, né? Se falar com ele assim, ó, não pode abrir para ninguém, o cara obedece ali na risca, não é? Então tá. Chegaram lá e bateram na porta. Abriu a janelinha. Quem é? Ele foi: Francisco. Cara, que Francisco o quê? Fechou a porta. Não abriu para ele, não. Aí o frei que estava do lado dele falou: pronto, morremos, né? Agora ele vai lá para dentro, que ele custou abrir, custou chegar lá. Ele vai lá para dentro, não vai vir abrir mais pra gente. Tá morto. Nós estamos mortos aqui. Já era, morremos. Aí o São Francisco começou a rir e pular de alegria. Aí ele falou: você tá doido? Tá doido? Nossa, você tá... Ele falou assim: tô a vida inteira esperando esse momento. Ele falou: esse momento da sua morte? Aí ele falou assim: não, o momento que eu estou inteiramente entregue a Deus. Só Deus vai poder me salvar nessa situação. Entendeu? Ele se entregou a Deus. Por quê? O que ia acontecer? Eles iam morrer. Aí, passou um tempo, o chefe lá do mosteiro chegou e abriu a porta e falou que teve uma intuição que ele estava lá e pôs eles para dentro, ele foi salvo. Entendeu? É uma história
verdadeira escrita no livro, que eu não lembro qual. Mas, então, assim, ele teve confiança em Deus. Quando você confia de verdade, entrega de verdade uma situação a Deus, entendeu? Igual a gente tem que saber pedir, né, gente? Porque tem gente que pede coisa que não é boa para ela. Tem coisas que Deus sabe que não é boa para você. Entendeu? Ele sabe da sua limitação no pedir. Então, às vezes, você acha que é bom para você e não é. Então, a gente tem que analisar isso também, tá? Ou a coisa que você vai pedir vai prejudicar outra pessoa também, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Alguns têm problemas com essa relação com Deus. O maior problema é o afastamento dele, tá? Um afastamento. Aí vem a revolta, uma revolta na encarnação. Por que isso só acontece comigo, por exemplo? São tipos de revolta. Revoltado com Deus. Às vezes a pessoa perde um parente, se revolta com Deus, né? Outro problema é teimosia. Tipo, não vou. Tem que fazer isso, mas eu não vou fazer. Entendeu? Está no seu caminho a situação, eu não vou, não quero nem saber, sabe? E a má vontade. Deixa para a próxima reencarnação. Entendeu? Então, são questões de relacionamento com Deus. Vamos ver se a gente faz mais um pouquinho. Relação consigo mesmo. Qual enxada trabalha mais? A enxada que a gente usa ou a enxada que está parada? Por incrível que pareça, é a enxada que está no uso. Porque o cabo dela está sendo alisado todo dia e a lâmina dela está sempre sendo lavada e emolada. Então ela dura muito tempo, até essa lâmina acabar. Ao passo que aquela enxada que está encostada lá sem uso, o cabo apodrece e a lâmina enferruja. Então, a gente tem que, por nosso próprio bem, tá? Fazer coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada enferruja. Tá? Então, a procrastinação enferruja. Enferruja o ser. Tá? Aprenda a gostar de você, respeitando as suas limitações. Tá? É muito importante a gente respeitar os nossos limites. Tá? Porque, e entender, né? Fazer uma autoanálise e entender quais são os nossos limites. Tá? Se dê momentos de alegria e trabalho útil. Cabeça vazia, o diabo faz crochê. Gente, o diabo é modo de dizer, né? Cabeça vazia começa a pensar besteira e atrair por afinidade pessoas encarnadas e desencarnadas que têm pensamentos negativos também, tá? A gente já viu isso, né? Então, qual é a técnica para estressar o obsessor? Qual que é a técnica? O que vocês acham? Primeiro, vir no estudo da Casa Espírita. Fazer oração de manhã e de noite, né? Ler bons livros, fazer caridade. O obsessor vai ficar assim, não aguentar mais. Vem aquele chato de novo para estudo lá na fraternidade. Ou ele vai aprender, né? Ou ele vai passar pro seu lado e falar assim, não. Ou ele vai embora. Então, essa é a técnica para estressar o obsessor. Agora, a relação mais difícil, que é a relação com o outro. Mesmo, gente, nós vamos passar uns 5 minutinhos, tá bom? Tudo bem com vocês? Você está quase acabando. Relação com o outro. Mesmo quem te ama pode te ferir, tá? Então, às vezes, é por querer? Não. Às vezes é sem querer, mas pode acontecer. Uma pessoa que te ama muito pode te ferir. E aí, o que você tem que fazer? Perdão. Né? Perdão de coração.
tá? De coração. Indulgência. Não focar na imperfeição do outro, né? Pois todos nós encarnados, todos os encarnados são perfeitos. Todos que estão encarnados são imperfeitos. Então, a gente gosta da pessoa pelas coisas boas que a pessoa tem. Porque se a gente for analisar, todo mundo tem defeito, inclusive nós. Então, a gente não pode focar no defeito, porque senão esse defeito vai crescer aos nossos olhos. Então, a gente foca nas qualidades da pessoa, tá? Para a gente poder ter uma relação melhor com as pessoas da família, da fraternidade, do trabalho, né? Qualidade todo mundo tem, gente. É só a gente realçar os nossos olhos essas qualidades. E benevolência para com todos. O que é benevolência? Demonstrar boa vontade com o outro, revelando altruísmo e empatia. Então a gente sempre se colocar no lugar do outro, tá? Então, se a gente tiver essas três coisas, o perdão, indulgência e benevolência, nossa relação com o outro vai ficar mais tranquila, tá? Isso é muito legal da gente internalizar esses conceitos, tá? E fazer virar verdade dentro da vida da gente, tá? Às vezes a gente olha com uma pessoa, já dá aquela antipatia, aquela preguiça, mas aí você olha de outro jeito, né? Então, aqui um pensamento só. Se a dor é a moeda pelo qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem, né? O bem e o amor, que é aquilo que eu falei. A dor é a moeda, não é? Mas a gente pode pagar de outra forma. Pagar com o bem, com o amor, com a boa vontade. Então, vocês sejam bem-vindos à formação do ser humano de bem. Tchau! Obrigada. Acabou, gente. Vamos fazer uma prece, então, para a gente terminar. Olha, falta 1 minuto, dei tempo, consegui de novo. Vamos fazer uma prece, vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pela noite de hoje, agradecer a presença de todos, agradecer pelo desejo que temos dentro de nós, de cada dia ser melhores, pelo desejo de aprender, pelo desejo de deixar crescer dentro do nosso coração a luz do amor e do bem. Possamos cada dia ser melhores e compreender melhor a vida com todas as suas nuances, desvendar todos os segredos, todos os mistérios da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. E não os deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Obrigada, gente.